Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 13. Vamos continuar o nosso estudo. Agora chegamos no livro de Êxodo e já passamos das 10 pragas, né? Vamos orar e logo após já começaremos o estudo da palavra. Senhor, obrigado pelas Escrituras. O Senhor, ó Pai, preservou, tem nos dado, ó Pai, a Tua palavra completa. Clamamos pelos irmãos que trabalham para que outros também tenham a palavra. Eles não têm ainda a palavra completa, mas clamamos ao Senhor que o Senhor os abençoe. A nós, ó Senhor Deus, que possamos aprender do Senhor, possamos, ó Senhor Deus, falar aos outros sobre ela e ter uma vida, ó Pai, digna daquilo que o Senhor deixou escrito para os Teus servos. Em nome de Jesus, amém. O texto começa dizendo assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo. Quando nós vemos uma coisa como a gente tem que sempre lembrar, a autoridade do texto que virá depois não é do profeta, não é da pessoa que vai falar, mas a autoridade vem da pessoa do Senhor Deus. Então Moisés vai falar algumas coisas ao povo, e vamos lembrar, aqui, o povo acabou de sair do Egito. Então a vida desse povo vai mudar. E algumas coisas vão ser estabelecidas desde já, desde a peregrinação. Então a Bíblia diz assim, são duas coisas importantes. Primeira no verso 2, santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Aí vamos lembrar do que o pastor Viana estudou com a gente na 10ª praga? Na 10ª praga, o Senhor Deus, Ele agiu nos primogênitos, foi algo específico nos primogênitos. E aí, pedagogicamente, depois os irmãos vão ver porque eu estou falando isso, então, no verso 13, 14 e 15 do mesmo texto. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa das... E aí, eu acho que está falhando o microfone, sim ou não? Verso 15. E aqui, olha só, por que ele fala o que fala no verso 2? Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não deixar ir, o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Então, o motivo para santificar os primogênitos é esse, está no verso 15. Então, agora a gente precisa aprender uma coisa. Algumas coisas já vêm de antes. E o primogênito é o princípio das forças da família. Além disso, como um primeiro fruto, este homem era o responsável por cuidar dos pais. Então, este recebia a porção dobrada. Além disso, o primogênito, ele continuava a família. Então, o primogênito, ele é importante para essa cultura. Para nós temos que lembrar, sempre vamos dizer isso, nós não somos povo de Israel, nós não somos uma nação, nós somos um corpo local. Então, cuidamos das coisas da igreja, não como uma nação. Mas para o povo de Israel, veja, verso 2 de novo. Santifica-me, separe, consagre para algo especial e divino. Santifica-me todo o primogênito que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais. E aí o Senhor Deus diz, porque é meu. Então aqui
É estabelecido isso para o povo de Israel. Segunda coisa que é estabelecida. Verso 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. E aí ele diz: portanto, não comereis pão levedado. Ele vai explicar isso. Mas no verso 3, lembre-se do seguinte, olha só. É para o povo lembrar. Depois do que aconteceu. Depois, lembrar que o Senhor Deus é o responsável por tudo. E terceiro, estabelecer a festa dos pães asmos. Isso tudo está no verso 3. Então, junto comigo aqui, ó. Capítulo 12, a gente entende o porquê não vai comer pão levedado. Então é assim, irmãos, vamos separar as coisas. Em alguns momentos nas Escrituras, o pão levedado está relacionado ao pecado. Aqui não. A festa dos pães ázimos é a festa que faz o povo lembrar que ele tinha sido escravo no Egito e agora tinha saído. Então, é claro que em alguns momentos a gente vai ver isso daí, quando chegar nesse ponto da Bíblia, a gente explica por que o pão, o fermento representa o pecado. Aqui não. Aqui ele representa a pressa. Olha só. Verso 37 do capítulo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito. Porque não se tinha levedado, olha só, irmãos, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Então, o que Deus está fazendo em relação a estabelecer os primogênitos como dele, e a festa dos pães ázimos, é que esse povo, olhe só o verso 3, e Moisés disse ao povo: lembrai-vos. Agora, esta lembrança que deveria acontecer nesta festa, e também a ideia dos primogênitos serem de Deus, é porque assim, isso devia acontecer, verso 4, hoje no mês de Abib vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, olha só, guardarás este culto neste mês. Então, sempre eles deviam fazer isso. Sempre eles deviam lembrar que um dia foram escravos. Verso 3, lembrar que com mão forte o Senhor vos tirou daqui. A lembrança trazida para o povo deve ser uma lembrança de que Deus foi o responsável. Não foi uma operação militar que tirou o povo do Egito. Não foi algo, irmãos, de algo político, algum acordo político. Não foi por causa da esperteza daqueles escravos, daqueles servos de Faraó. Foi porque Deus tirou com mão forte. E isso tem que ser importante em todos os momentos da nossa vida. Que Deus, Ele tem cuidado da gente também. Aí serve sim uma aplicação para nós. Irmãos, nós somos o que somos, porque Deus tem nos preservado. Mais uma vez vou dizer, o tempo vai passar. E o povo vai odiar, né? Os homens vão odiar o povo de Deus. Você não tenha nenhuma dúvida disso. Atacam a família, atacam a igreja, atacam cristãos. Eu vou ser repetitivo até o final do meu ministério. Eu acho que nós estamos vivendo num momento, na história, do homem que é assim. Irmãos, nós podemos ser assassinos. Olha só, nesse mundo de hoje, nós podemos ser assassinos. Desde que a gente mate cristãos e judeus. Vocês estão percebendo isso acontecendo hoje em dia? Os cristãos morrem, ninguém fala nada. Os judeus morrem, ninguém fala nada.
nós somos o que somos, porque Deus tem cuidado da gente. E façam o que fizer, nós estaremos vivos para a vinda de Cristo novamente. Façam o que fizer, porque com mão forte ele tira o povo do Egito, e você pode pensar, como isso pode acontecer? Deus, e nós estaremos vivos quando Cristo voltar. Façam o que fizer. No caso do povo, a Bíblia está nos contando que eles deviam lembrar que Deus os tirou com mão forte, e deviam celebrar uma festa. Todo o mês de Abib isso vai acontecer. E olha só, só uma informação. Quando a gente vai ver os textos bíblicos pós-exílio, aí vai falar mês de Nissan, tá? É o mesmo mês, Abib e Nissan, tá? Então, agora, na verdade, o povo de Israel contará o tempo a partir desse mês. Verso 2 do capítulo 12. Vou ler o verso 1, tá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O ano novo é contado a partir da saída do Egito. Verso 4 do capítulo 13. E hoje, no mês de Abib, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, eu paro aqui um pouquinho. Veja que não é se. Não existe um se aqui. A Bíblia está dizendo, e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido. Não existe uma condição. O Senhor vai introduzir o povo. Porque é Ele que cuida de nós. É Ele que fala o que vai acontecer. E nós temos que crer que Ele cuida de todas as coisas. Nós precisamos crer que nós estamos aqui por causa dEle. Veja que foi Ele que nos buscou no bosque. Veja que Ele nos amou, por isso que nós o amamos. Veja que Ele se esvazia e vem para esse mundo. Veja que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, sem nenhuma condição. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sem nenhuma condição. A iniciativa é dele, Ele fará acontecer. E acontecerá que quando o Senhor, verso 5, te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Todos os anos era para acontecer isso, para que eles lembrassem. E veja, que é assim, eles, agora está falando da festa, né? O primogênito vai voltar no texto daqui a pouco. Falando da festa. Ele estabelece a festa e diz assim, verso 6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Veja, o 7 é o número completo, tá joia? Vamos passar por isso, porque temos que tomar cuidado com essa numerologia que de vez em quando acontece dentro de algumas igrejas, tá? Mas o número 7 é o número completo. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Irmãos, olhem só o verso 7. 7 dias comerá pães ázimos, e o levedado, irmãos, olhem só isso daqui, não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Irmãos, não é uma questão apenas deles comerem o pão sem fermento. É que durante aquele período, o fermento deveria ser excluído da família. Quando isso acontece, aí o verso 8 vai nos ajudar ainda mais, qualquer um que olhar o que está acontecendo, você já pensou uma família procurando se tem fermento em algum lugar para jogar fora? Ou sei lá, porque tem as técnicas, você sabe de algumas técnicas, né? Eu tinha um amigo que ele queria ser prosélito.
estava se preparando para isso. E a gente na faculdade, imagina, lá no Bom Retiro, a gente na faculdade, ficava tirando o sarro dele e falava assim, tá, como é que você esquenta a comida? Se você não pode acender o fogo. Já pensaram nisso? Ele falava assim para mim, para nós, né? Ué, é só deixar o fogo aceso na cesta. Não apagava o fogo. Eu não sei como as técnicas que eles usavam, mas pensando no texto, o fermento tinha que sair da casa. Ou aquele negócio lá em Israel, que o elevador, no sábado, para não fazer faísca, ele para em todos os andares. Porque quando você aciona, acende a luz, né? Não acende? Quando você aciona o elevador, aí faz faísca. Não pode ter fogo. Então o elevador, ele para em todos os andares. A gente não sabe qual era a técnica que eles usavam aqui, mas é assim. Não podia ter fermento em lugar nenhum. Você já pensou a mãe junto com seus filhos, seu esposo, procurando as coisas? E aí vem o centro dessa parte do texto, que é o verso 8. Porque, vamos lá, tudo começa na família, quando a gente pensa. Tá? Agora, nossas crianças saíram um pouco, né? Para estudarem na linguagem deles. Só que eles têm 45 minutos aqui. 45 minutos contra toda a semana. Onde? Que Deus nos abençoe, hein? Que o maior período seja em casa. Porque não é isso que um grupo quer. Existe um grupo que quer que seu filho fique na escola o dia inteiro. Porque ele precisa se socializar. Não. O seu filho precisa da mãe dele. O seu filho precisa do pai dele. Porque é lá que todas as coisas começam. Verso 8. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho. Todos os anos tinha uma festa específica para que o povo lembrasse. E essa lembrança, irmãos, não é simples trazer a memória não, irmãos. É para manter viva a memória daquilo que Deus fez pelo povo. Não é trazer, é manter vivo. E aí eu quero apelar aos irmãos. Vamos manter vivo a memória do que Deus tem feito por nós. Ontem estava conversando com o pastor Viana, e ele falando sobre a compra do nosso terreno. Eu não tinha pensado nisso há 1 ano atrás. A gente ia demolir a igreja, lembra? Hoje nós estamos comemorando. Porque se tudo der certo, vamos pegar a chave aqui essa semana. Então a gente não pode esquecer dessas coisas. O que Deus... há 1 ano a gente ia derrubar a igreja. Hoje a gente vai anexar um terreno à nossa igreja. A gente não pode esquecer dessas coisas. E você que é mais velho sabe de tantas coisas que Deus tem feito. E as coisas que Deus tem feito nas nossas famílias. Nas nossas famílias. Que a gente pode contar para os nossos filhos. A gente não tem uma festa como essa, mas a gente tem que trazer à memória o que Deus tem feito por nós, irmãos. E nunca esquecer disso. E é com mão forte, e a gente vai ver de novo que ele vai falar com mão forte, porque é Deus que cuida da gente. Então, verso 8, o centro do texto, que é pedagógico agora, hein? E naquele mesmo dia fará saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Excelente. Aí é assim, e a próxima geração? Vai dizer que os antepassados fizeram? Não, irmãos. Sabe o que você vai dizer quando você souber a história dessa igreja, que vai completar 60 anos agora? Deus fez isso por nós. É assim que a gente tem que falar. Porque o povo de Israel, aqui os hebreus, eles iam falar geração após geração, eu era escravo. Geração após geração, eu saí do Egito. Porque Deus me tirou de lá. E Ele vai ensinar isso ao seu filho. E o seu filho, quando tiver a sua família, a sua filha, quando tiver a sua família, vai procurar o fermento nesse momento, tirar de seus lares e dizer, eu fui tirado do Egito. Isso aqui é pedagógico. E aí olha só o verso 9, irmãos. E isso te será por sinal nas tuas mãos. E por lembrança entre teus olhos,
para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto, olhe só, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, irmãos, olha só, e te será por sinal sobre as tuas mãos, e por lembrança em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Bem rápido. Se a gente tem que pensar que o sinal tem que estar nas nossas mãos, a gente não pode, é claro, bem grosseiramente, extrapolando, que a gente não vai pôr um sinal na nossa mão, vamos imaginar uma tatuagem. Certo? A gente não pode pensar numa coisa como essa. Então, vamos lá. Se é um sinal que deve ter em nossas mãos, vamos pensar nas ações que a gente tem que fazer. Ser constante às ações. Olha só, presta atenção. E por lembrança entre teus olhos, então, aquilo que Deus faz por nós, nos conduz no caminho que a gente deve seguir. E por último, a lei do Senhor esteja em tua boca, o nosso testemunho. Agora vamos juntar tudo isso em um estilo de vida, como a gente tem pensado no testemunho do Novo Testamento, que parte desde o martírio até aquilo que Deus tem preparado para nós, um estilo de vida. Então, a gente ensina aos nossos filhos, porém, aquele negócio, vamos lembrar? A gente deve ensinar a criança, e isso eu gostei, hein? No caminho. Então, durante a nossa caminhada, o nosso filho ao nosso lado, no caminho. E aí, no caminho, irmãos, não tem jeito, existem vários lugares para ir, e de vez em quando eles vão. Mas já pensou você no caminho com ele? Porque é um estilo de vida. E de repente ele está indo para lá e você pode tocar na mão dele e trazê-lo de volta para cá. Ou mesmo que ele desvie, em algum momento vocês se encontram e vocês estão juntos de novo. Estilo de vida. Eu ensino meu filho, porque, olha só, verso 7, 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, não é para ver, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos, tira tudo isso daí, e naquele dia, naquele mesmo dia, farás saber a teu filho, isto é, porque o Senhor, pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e aí, será um sinal nas tuas mãos, lembrança entre os teus olhos, e testemunho na tua boca. Estilo de vida junto com o teu filho, para que vocês possam caminhar juntos, e essa caminhada leve vocês ao céu pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente se encontre com nosso Senhor Jesus Cristo, nós e todos os nossos, e que Deus tenha misericórdia sempre da gente. E vou dizer a todos aqui, você pode ter um filho desviado hoje, mas a gente não vai deixar ninguém para trás, lembra? Não é isso? A gente não vai deixar ninguém para trás. Eles vão voltar. O servo do Senhor, ele volta, irmãos. Porque é impossível. Pode acontecer da pessoa ficar um tempo fora, mas é impossível que um crente verdadeiro nunca volte. E aqueles que não se converteram? Não, o sinal não vai estar nas suas mãos, a lembrança não vai estar entre os seus olhos, a lei do Senhor não vai estar na sua boca, então continue testemunhando, continue. Qual que é o nosso papel? É converter alguém? Não, nosso papel é falar, o nosso papel é servir a Deus, esse é o nosso papel. Deus é glorificado quando o sinal está nas nossas mãos. Deus é glorificado quando a lembrança está nos nossos olhos. Deus é glorificado quando o testemunho está na boca. Pronto, a gente faz isso. A obra do Espírito Santo, deixa para o Espírito Santo fazer. Tá? Vamos lá. O Senhor Deus tinha poder, o Senhor Jesus, para tirar a pedra quando falou para Lázaro sair do túmulo? Tinha ou não tinha? E quem tirou a pedra? Foi ele? Não, é a gente que tira a pedra.
Tudo bem? É a gente, tem coisa que é com a gente. Deus tinha poder para mudar o coração de Assuero? Vai você lá falar com ele, Esther. Está vendo? Tem coisa que é com a gente. Qual é o nosso papel aqui? Baseado aqui no texto. É testemunhar. É para brigar com o filho? Não. Sabe o filho, assim, com todo o amor? Sabe o filho chatão? Se você tem um filho chatão, sabe o que você faz? Ame. Certo? É para amar. Só isso. Tudo bem? Vamos amar. Verso 9. Esse é o seu papel. E aí, vamos lá que a gente só tem mais 9 minutos. Mas, acho que, sei lá, vamos ver. Verso 10, a Bíblia diz: portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, e veja, irmãos, de ano em ano. Lembre-se que aqui é um povo que não tem um marca-texto. Então, o que ele faz? Ele repete, tá? Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, está vendo? Mais uma vez, não é ser. Ele vai introduzir. Então, é assim, um dia Cristo vai voltar, tá? E não tem ser. O mundo vai nos odiar. Você consegue olhar isso? O mundo tem coisa que já está preparado para a gente. O mundo vai nos odiar. Tá? Eles já nos odeiam em um grau que daí depende da região do planeta. Vamos lá, verso 12. E separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. Então agora está estabelecido a morte aqui desses animais, a morte dos primogênitos. Porém, existe algumas exceções, e é claro, e duas serão colocadas aqui. Então, ao verso 12, e separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Não se esqueça que no verso 2, santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, mais uma vez, ele já disse que é dele, e agora está dizendo que é dele de novo, todos esses. E a gente traz à memória a 10ª praga, que Deus preserva os primogênitos do povo de Israel e mata os primogênitos do Egito. Também não pode esquecer que ali tinha uma condição, né? Qual era a condição para morrer e não morrer? Isso, muito bem. Então tinha que passar o sangue nos batentes. O que a gente espera? Que todo o povo de Israel tenha passado. É o que a gente espera. Você duvida que alguém deixou de passar? Certo? Jesus tinha 12 discípulos. Um deles o traiu. Agora, por outro lado, a gente fala que os primogênitos do Egito foram mortos, né? Será que tinha algum egípcio que temia ao Senhor? Dá uma lidinha depois, não dá tempo de ler agora, na praga da Saraiva. Aquilo é lindo, irmãos. Então é assim. Que Deus tenha misericórdia, tá? A gente espera que todos aqui sejam salvos. É isso que a gente espera. Mas só que quem conhece o coração é Deus. Ótimo. Por outro lado, a gente não conhece o coração de todo mundo que a gente vive. A gente não sabe como vai ser a morte de todas essas pessoas. A gente não está no convívio delas todos os dias também. Que Deus tenha misericórdia, que a gente encontre essas pessoas também salvas um dia. Então, a morte dos primogênitos é por causa da morte que aconteceu na 10ª praga, tá? E aí, Deus preservou aqueles que o obedeceram como o povo de Israel, e eu vou dizer, irmãos, com muita esperança, e até com convicção, de que alguns egípcios também, devido ao que a gente lê na praga da Saraiva, tá? Verso 13,
Porém, todo primogênito de jumenta, olha só, resgatarás. Depois disso vai ficar mais claro, no decorrer do Antigo Testamento, mas existem alguns animais que, irmãos, vão ser impuros para o povo de Israel. Então, devido a isso, não vai fazer parte do sacrifício. E o jumento é um desses. Porém, todo o primogênito de jumento resgatarás com um cordeiro. E, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. É claro que Deus não vai querer o sacrifício de seu próprio povo. E quando teu filho te perguntar, e aí mais uma vez, verso 8, verso 14, dizendo sobre os nossos filhos, no caso aqui estou dizendo nossos, olhando para o que Deus tem preparado para o povo de forma geral, e quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo que é isto, dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou, mais uma vez, irmãos, com mão forte do Egito, da casa da servidão. Percebe como repete, repete, repete? Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Olha, com bastante respeito aos irmãos, falam assim, tá vendo? Mas aqui está escrito que todos os primogênitos do Egito, eles foram mortos. Irmãos, sempre tem que pensar nas hipérboles que existem nas Escrituras, tá? Sempre tem que lembrar disso daí. Não pode esquecer dessas coisas. Existe hipérbole, tá? Então, se você olhar, falo de novo, para a praga da saraiva, tem gente que temia Deus, do povo do Egito, e obedeceu ao Senhor. Quem sabe se ao ouvirem, certo? Moisés falar, eles também não passaram sangue. E não se esqueça que saiu muita gente, verso 38, capítulo 12. E subiu também com eles muita gente. Será que esse povo aqui, Deus matou também os seus primogênitos? Percebe? Então, que Deus tenha misericórdia sempre. Verso 15, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será, por isso, sinal sobre as tuas mãos e por frontais entre teus olhos. Porque o Senhor, mais uma vez, com mão forte, nos tirou do Egito. Que Deus nos abençoe e que a gente creia nas Escrituras como o povo de Israel deveria ter crido. Algumas ordens é para o povo de Israel, existem sinais, são para eles. Nós estamos estudando isso aqui, fazendo aplicações, com bastante cuidado para nós. Mas existem aquelas coisas que estão escritas no Novo Testamento, que a gente deve levar como algo que acontecerá também. Que Deus nos ajude a lembrar que Ele cuida de nós, que Deus nos ajude a sermos pessoas que vivem uma vida para Ele, e que Deus nos ajude a ensinar aqueles que estão vindo depois de nós. Um dia eles serão aqueles que vão continuar na liderança do povo, se é que Cristo não vai voltar antes da gente partir. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe agora as nossas aulas e também o culto com as crianças. Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos ajude a te servir, ó Pai. Que nós possamos lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe a ter um estilo de vida, ó Pai, digno de teu servo. E que as nossas ações testemunhem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção de sermos teus servos. Abençoe, ó Senhor Deus, o restante do dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa aula. Deus abençoe a todos.